Show, agora começou. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos, queridos alunos e alunas, meus estimados, como nós estamos hoje? Estamos bem, estamos mal? Estamos vivendo, estamos sobrevivendo? Lembrando que a gente tem que ser otimista e resiliente, né? E que o final do semestre está próximo. Ou seja, hoje já é dia 13, né, de maio. Aí a gente tem mais, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, a gente tem aula 18, né, que eu vou falar de filosofia moderna. Aí 20, que os queridos monitores vão falar sobre os contratualistas. 25, a gente conclui filosofia moderna e inicia a contemporânea. 27, 1 e 3. Aí 8 e 9, 8 e 10, né, acho que a primeira chamada é dia 3, se eu não me engano. Deixa eu ver lá no plano de ensino, turma. E aí depois a gente volta, entrega as provas e acaba. Olha que coisa boa. Né? Ou não? Ou vocês estão tristes e querem continuar tendo aula, inclusive em julho? Me digam aí. Ou como é? Estou abrindo aqui o plano de ensino só para ver quando é que está a nossa AV3. Que ela é obrigatória, né? Ah, é porque 3 de junho é feriado, né? Que é o Corpus Christi, né? 3 de junho é feriado. Sim, mas 3 de junho é feriado, que é o Corpus Christi. Show, show, show. Deixa eu ver aqui, ó, a AV3 no plano de ensino tá 8 e 10, né? Então, 8 e 10, vocês fazem a AV3, dia 15 de junho eu entrego a prova e acaba o semestre. Vou corrigir a prova, né, que é o que a gente vai fazer hoje. Pois é, espero que vocês não estejam muito tristes, porque vai acabar. Enfim, já chegamos até aí, né? Querida monitora Bianca, você está aí? Você não vai para o seu médico? O que é que você resolveu? Eu vou dar aula aqui até o horário que der. Até 10h15 eu vou estar aqui, já estou arrumada. Já está arrumada? Aí, assim que eu terminar... Papai chegar, já vai de uma vez, né? Então eu não vou me alongar muito aqui na conversa, não. Para você começar e depois eu vou alongar a conversa. Turma, toda vida é uma obrigação dos professores, então vocês devem notar que todos os professores fazem isso. Toda vida depois da prova, sempre lá no plano de ensino, tem a questão que a gente vai corrigir a prova com vocês. E é uma aula super importante, que eu acho que a gente confere a prova, vê se tem que anular alguma questão, alterar o gabarito de alguma questão. E aí depois eu me permito lançar as notas no sistema. Então, o aluno tem até essa aula para falar, né, para conversar comigo. E, turma, eu não vou defender a prova feito doido, não se preocupe não, porque se alguma questão... Por exemplo, agora mesmo no AB, na primeira chamada, na segunda chamada, na verdade, tinha uma questão muito confusa. Ninguém contestou. Eu esperei alguém contestar, ninguém contestou. Eu disse, não, pessoal, essa aqui eu vou anular, pode deixar. Então, eu mesmo anulo. Então, é uma questão uma aula super interessante, porque a gente revisa a matéria, né? Revisa a prova. Então, você está vendo a matéria aí bem pela quarta, quinta vez. Então, realmente está sedimentando na sua cabeça. E aí a gente tem a oportunidade de crescer um pouco mais na matéria. Então, a aula de hoje ela é super importante, onde a gente entrega a prova. E é uma obrigação que eu tenho que fazer enquanto professor. Vai ter um período aí que vocês vão ver no NIF Online, avaliação institucional. Você só vai conseguir entrar no seu NIF Online se você preencher essa avaliação institucional. Na avaliação institucional, você pode avaliar o Unifor, pode avaliar várias coisas, e pode avaliar também os seus professores, né? Então, os professores, eles são constantemente avaliados pelos alunos, então não é só o professor que avalia o aluno também avalia o professor, e um dos itens que eu sou analisado, né, que eu sou avaliado por vocês, é se eu falo do plano de ensino. E eu não sei como é que tem aluno que coloca que eu não falo do plano de ensino, porque é assim não. O professor fala do plano de ensino, toda aula eu falo do diabo do plano de ensino. Unidade 1, vimos na unidade 2, vimos na unidade 3. A primeira aula é só sobre o plano de ensino. Aí alguns alunos... Aí são alunos que eu sei que não vão nem para a aula, né? Porque, vixe, que diabo é plano de ensino? Que eu falo que é o contrato entre aluno e professor, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. E aí a outra pergunta que eles fazem para vocês é se o professor ele dá o feedback da prova. Que é exatamente o que eu fiz na AV1, na AV2 eu estou fazendo na aula de hoje, né? E na AV3 eu vou fazer também, que é a aula de dia 15, que é a nossa última aula. Inclusive, se tiver algum artista aí na turma, se quiser se voluntariar para cantar uma música, para fazer uma peça de teatro, para fazer alguma coisa no último dia de aula, vai ser massa, né? Porque pelo menos a gente se conhece um pouco melhor.
Eu posso até cantar, mas eu não vou dar para vocês esse prazer de me ver cantando. Inclusive, pessoal, tô até impressionado comigo mesmo, porque eu descobri, né, eu ouvi, acho que foi na rádio, não lembro onde, uma música chamada Facas, né, que é de uma dupla lá que o Bruno e Marrone canta. Nossa, quando o Bruno e Marrone canta, o pessoal toca a alma, né, da gente, nem é o estilo de música que eu gosto tanto. Eu passei outro dia ouvindo. Não sei se vocês já ouviram, é bem bacana mesmo. Enfim, turma. Então, a aula de hoje é a aula que a gente vai conversar sobre a prova, vai ver se precisa de alguma alteração, e não tendo. E Juliano, melhor fui eu procurando. Eu digo, eu queria ouvir aquela música Dois Corações. Aí, se você bota no Spotify Dois Corações, aparece o Melin, aparece não sei quem, até que alguém me diz, não, menino, é Facas o nome da música. E eu ainda tô para saber, porque eu sei que eles são muito famosos, né? Mas não é o estilo de música que eu escutava até ontem, que é o Bruno Marrone. Aí eu na academia conversando comigo meu, dizendo que eu tava gostando muito dessa música, aí eu disse, poxa, quando o Bruno canta, chega dói na alma, né? E o cara sofre. Ele, não, cara, não é o Bruno, é o Marrone. Aí eu fui falar isso na aula de ontem à noite, aí disseram, não é o Marrone, é o Bruno. Eu tô pra saber quem é que canta, se é o Bruno ou se é o Marrone. Vocês me dizem aí, que aí eu fico aí. Eu sei que os dois cantam, mas tem um que sofre mais, né? Enfim, que aí é onde dói mais. Galera, tá todo mundo bem aí mesmo, que ninguém tá conversando comigo, né? Ó, o Jean, bom dia, e o Igor, bom dia, o Samuel, o Breno, a Marraiana, o Rodrigo, tá todo mundo bem aí? Vocês estão vivos? Vocês estão aí mesmo do lado? Pós-provas, né, Bianquinha? Mas não, tem que ter resiliência. Prova é um detalhe da nossa vida só, besteira. O negócio a vida é mais cheia de mais desafios. Fala, Eduardo, tudo bem? O Eduardo é o nosso romeno, né, Eduardo? Eu não lembro agora teu país, cara, o país da tua família, que tu é descendente. Armênio. Poxa, eu pensei que era romênio, porque eu não sei se vocês viram, o Castelo do Drácula, que é lá na Romênia, quase que eu ia. 2020, em janeiro de 2020, eu fiz um tipo de viagem que eu não combinei para onde é que eu ia. Eu ia, aí eu sabia o que eu ia fazer 2 dias depois. Tipo assim, hoje eu combinava o que eu ia fazer 2 dias depois. Aí quando estiver chegando perto, eu combinava. Foi massa. Porque aí eu fui para cantos que eu nunca imaginei que eu fosse. Que aí eu olhava no Skyscanner, uma passagem barata, eu olhava, sei lá, o que era mais vantajoso. Aí acabei indo para Nice, no sul da França. Aí peguei um trem, entrei na Suíça, conheci a Suíça todinha, fiz um W, desci para a Itália, aí fui para Milão de novo, que eu adoro Milão, acho Milão incrível. Aí fui para Sardenha, para Cagliari, aí depois é onde eu queria ir para a Romênia, só estava muito caro, conhecer o Castelo do Drácula, que eu sou doido para ir lá. Aí não sei se vocês viram que o Castelo do Drácula tá dando vacina, ou sei lá, para visitantes, né? Enquanto aqui a gente tá complicado, né, a situação da gente. Porque agora mesmo, né? Ontem à noite, minha mãe me liga. Meu filho, graças a Deus, ela tá atrasada para tomar a segunda dose. Era para ela ter tomado dia 30 de abril, e aí não tinha mais vacina, né? Aí atrasou até que ela recebeu o e-mail ontem dizendo que ia ser hoje. E aí hoje eu tinha um compromisso, 3h30, e ela disse, meu filho, você pode ir comigo tomar vacina? Porque eu tenho medo de ir sozinha e eles não injetarem a vacina. Nossa, que doido, né? Eu disse, não, mãe, claro que eu vou com você, eu tenho um compromisso, eu desmarquei o compromisso. E aí eu disse, não, claro que eu vou, mas você vê, né, a preocupação que a gente tem que ter aqui no Brasil, se a pessoa dá vacina ou não. E diz aí a CPI da Covid, né, que, pessoal, eu tô meio que destruído internamente, porque ontem um cara que tá na Paulo alguma coisa, que tá lá na CPI da Covid, ele estava sendo investigado, e aí ele querendo se defender, ele entregou uma carta querendo se defender que foi pior, que era uma carta da Pfizer, que a Pfizer mandou em setembro para o presidente da República, para o vice-presidente da República, para o ministro da Saúde da época e para o ministro das Comunicações, oferecendo vacina para o Brasil. Oferecendo 7 milhões de vacinas para o Brasil, e o governo brasileiro simplesmente ignorou a carta. E na carta se falava claramente que precisava de uma certa urgência porque tinha muita procura. E aí você fica pensando o tanto de gente que não estaria salva, ou que essa epidemia talvez não estaria um pouco melhor, se o governo tivesse ido atrás. Porque eu lembro bem que o nosso presidente ele falava que não sou eu que tenho que ir atrás dos laboratórios. A primeira-ministra da Alemanha, né, ela ligando para os laboratórios,
e o nosso presidente aqui dizendo que não, que os laboratórios que tem que ir atrás dele. E aí ele não ia atrás de ninguém, não. Só que os laboratórios foram atrás dele, como ficou comprovado ontem, pessoal. E aí me dói enquanto ser humano, porque assim, eu não tenho nenhuma pesquisa científica, e eu sou um cientista, vocês são cientistas em formação, a gente gosta muito do preto no branco, de analisar tudo com base em números, de maneira muito objetiva. Mas assim, acima de um cientista, eu sou um ser humano. E eu tenho o direito de achar e de ter a opinião de que se a gente tivesse, né, mesmo adquirido, a governar, mas são 200 milhões de brasileiros, quer que 7 milhões de vacinas ia adiantar? Ia adiantar muito. Até porque uma pessoa contaminada, ela contamina, né, quantas pessoas. É exponencial isso. Enfim, aí dói, pessoal, porque são vidas perdidas. E no começo da pandemia, que você ouvia falar da galera se infectando, né? Eu, pelo menos no começo da pandemia, ninguém próximo a mim estava se infectando, não. Depois começou gente próxima a mim se infectando. Depois começou gente próxima a mim morrendo. E eu tenho certeza, pessoal, que vocês também têm pessoas próximas de vocês que vocês estão perdendo. O Paulo Gustavo aí, né? E me dói pensar nessas famílias, me dói pensar nessas pessoas que a gente não tem um dado objetivo para dizer, se tivesse adquirido 7 milhões de vacinas, não teríamos dado nada. Essas 400 mil vidas, mais que a gente já perdeu, acho que está em 405 mil vidas, que já perderam, 405 mil pessoas, enfim, que foram embora. Só aqui no Brasil, eu não estou dizendo que, a gente não tem um dado aqui agora para dizer, não seriam 405 mil pessoas que morreriam, seria 300. Ninguém tem, mas com certeza teria salvado uma vida, duas, e só isso já bastava, né? O nosso governo ter ido atrás. E o que é mais surreal, pessoal, é que o governo ele fez campanha através do Ministério das Comunicações, lançou um site, fez uma campanha para os trabalhadores trabalharem normalmente, que era uma gripezinha que ia passar, não sei o quê. E o cara que era responsável, ele ontem mesmo na CPI dizendo que ele não participou daquela campanha, quando ele mesmo disse que tinha orgulho de ter criado aquele site. E aí ele, ministro, ele na época responsável pela comunicação do governo, faz uma campanha do governo para as pessoas trabalharem normalmente, e essa campanha existiu, influenciou muita gente, e o cara dizendo que não, que quando lançou essa campanha ele não estava nem lá. Nossa, ele não estava lá, mas ele era responsável, ainda que ele não estivesse lá. Enfim, pessoal, eu tô até falando sobre isso porque, assim, eu acho que a gente precisa se conectar enquanto seres humanos, né? E todas essas minhas falas do começo de aula, elas são um pouquinho de respeito à filosofia, a gente pensar o nosso mundo, o nosso dia. Também não estou falando que eu sou o senhor da razão, Deus me livre. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que mais errado eu posso estar. Então, para vocês refletirem, né? Vocês irem atrás, pesquisarem, ver o mundo que a gente vive, se esse é o mundo que a gente quer mesmo, né? Mas, enfim, vamos lá. Falei disso só porque o Eduardo falou que era armênio. Foi, Flávio, tá só existindo, a vacina temática, show. Aí o Antônio Neto, como se 7 bilhões de vidas não importasse, não sei. E tem que começar, né? Até a mais alta torre começou de baixo. Então, se nós somos 200 milhões de brasileiros, 7 milhões já era o começo. E lá está escrito, necessitamos de resposta com urgência, porque a procura está muito grande. O nosso governo omitiu a carta, passou mais de 2 meses e o governo nem deu bola para a carta. Precisou empresários falarem para o governo da carta e ninguém falou. E parece que a Pfizer mandou 3 vezes. Nossa Senhora, vamos para frente. Foram 7 milhões que a Pfizer estava oferecendo. Antônio Neto, só 1 milhão já, porra. Só um, com o que fosse, um faz. Ai, não, o Bolsonaro não gosta nada da China, nem nada, não sei o que, né? Então, ele mesmo que hoje em dia se diz que o Brasil está muito bem nas vacinas, na vacina que ele mesmo foi contra, que foi a Coronavac. Mas, enfim, né? Isso aí é outros 500, não vou nem falar. Mas não foi a China que ofereceu vacina. Quem ofereceu vacina foi a Pfizer, que é uma farmacêutica muito renomada no Brasil todo, pessoal. Então, esse discurso dele de que a vacina, né, que ele fala vacina, esculhambando a Coronavac, que hoje ele aponta os números como se fosse dele, e a vacinação aqui no Brasil ainda continua péssimo, não tem nem como ele dizer que não foi ele. Que assim, não tem como ele dizer que era porque era a vacina chinesa que ele não confiava, porque era a Pfizer, galera. Então, imagina, a Pfizer mandou uma carta, olha, Brasil, eu tô te oferecendo vacina para os teus brasileiros. Então, que tipo de pai e o presidente da República, e como eu tô falando isso, podia ser o Lula, a Dilma, quando era
dos 13 anos de governo do PT, eu também morria, vocês podem ver aí nas gravações, eu morria de questionar certas atitudes do governo, não que eu esteja certo, mas que eu sempre trago fatos para vocês pensarem. Então, assim, não é que eu sou... Porque hoje em dia tem aquela polarização que a gente já conversou, né? Ah, se eu tô falando mal do Bolsonaro é porque eu sou PT, petralha. Se eu tô falando mal do PT é porque eu sou bolsominion. Mas eu não tô nessa polarização, eu nunca fiz parte dessa polarização. E sempre me orgulhei em dizer que eu não faço parte de nenhuma polarização, nenhum partido político. Porque, enfim, não tem um que me represente de fato. Mas é outra discussão. O que eu quero trazer para vocês é exatamente essa parte da gente tentar discutir, né, o nosso país. E aí, a Pfizer, então ela entregou, tá aqui, Brasil, tá aqui, ó, eu tenho vacinação, eu tenho 7 milhões de vacinas disponíveis para vocês querem? E o governo, nem para dizer não, ou nem para dizer sim, simplesmente deixa esse negócio aí, não vai dar em nada nessa gripezinha. E tá aí, mais de 400 brasileiros mortos, enlutados, com vida rompida, várias gargalhadas, alegrias perdidas que a gente poderia ter, e aí as famílias enlutadas, o Brasil, enfim, vamos continuar. Não seria uma certeza, mas pelo menos a gente teria tentado isso, Juliana, teria que começar, né? Aí, ou seja, o governo que tanto quis voltar, que tudo voltasse, foi ele mesmo que atrasou tudo voltar. Porque olha a quantidade de países, olha a Austrália, olha a Nova Zelândia, olha a própria Jerusalém, olha a quantidade de países que estavam vivendo normalmente. Minha irmã, ela mora nos Estados Unidos, ela mora em Tampa, ela veio aqui, né, eu falei para vocês, acho que uns 15 dias atrás, ela falou, não, a nossa vida lá tá normal, a gente só tem que usar máscara. Aí essa semana, acho que foi no comecinho dessa semana, ela colocou aqui não precisa mais nem usar máscara em espaço público. Tá aí o prefeito de Nova York dizendo que você vai poder se vacinar lá na Times Square, de graça, para turista. Nossa, pessoal, surreal. Os Estados Unidos agora está com um problema, o que é que ele vai fazer com a quantidade de vacina em excesso que ele tem? Que até o Lula pediu, né, mandou uma carta para o Biden pedindo as vacinas aqui para o Brasil. Não sei se vocês lembram dessa história. Mas, enfim, pessoal, é muito triste. Então, assim, o governo que poderia ter atuado para passar logo tudo isso, porque ele queria tudo reaberto, agora, um ano depois, ele cria, né, a comissão de enfrentamento à Covid. Quando a gente já podia estar vivendo normalmente, a gente já podia estar no ano de folga, galera. E eu acho, assim, eu quero muito estar errado, mas eu acho que nem em 2022 a gente volta direito, não, presencial. Não acho, não, porque a vacinação não conseguiu acabar nem a segunda fase direito. Nem a segunda fase, minha mãe, a mãe de vocês, provavelmente faz parte da segunda fase, nem acabou direito ainda. Já começou a terceira, tá, mas tá meio... Eles quiseram iniciar e terminar a terceira, e a gente tá falando de Ceará, né? Que a gente tem um governador do estado, que aí tem que fazer deferência mesmo a ele, que sempre tratou com muita responsabilidade essa Covid. Mas o fato é o enfrentamento à Covid, né? E o fato, pessoal, que eu queria discutir é só que ele, nessa tentativa de fingir que não era nada, podia ter ajudado para passar logo e a gente já tá vivendo normalmente. E quantas vidas não teriam sido salvas? Então, acho que é essa a grande importância da CPI da Covid. Mas bora para frente, né? Tem um amigo que mora aqui em Tampa também. Pois é, aí sim, era o que eu estava dizendo para vocês. Aí ela mandou uma mensagem agora pra gente dizendo que nem máscara é obrigatório. Então, aí ela mandou num barzinho lá que é karaokê. Você sabe que eu adoro cantar, né? Então, todo pra ir lá pra cantar nesse karaokê, pra todo mundo me aplaudir e tal. E aí ela mandou o esposo dela cantando, sem máscara, sem nada, normal, todo vacinado. Ela mesma se vacinou, acho que tem uns 3, 4 meses atrás. Meu pai tem 71 anos, não estava nem vacinado. Meus 2 irmãos, os 2 que moram fora, acho que eu falei isso para vocês, já vacinados com as 2 doses. E meu pai de 71 anos, minha mãe agora, 58, não, 60 e pouco, 62, sei lá quantos anos minha mãe tem, 62, eu acho. Ela vai fazer a vacina do agora. Olha que doido, pessoal. Pra gente, quando é que vai chegar? Eu, pelo menos, entrei na terceira fase. Deus quiser, daqui a pouco eu tô vacinado. Se não for na terceira, na quarta. Enfim, vamos pra frente. Pois é, já dão fast tudo lá, normal, os famosinhos pra lá. Pode ser vacinar na casa. Eu tenho amigos aqui de Fortaleza que eles estão no México fazendo quarentena. Vou entrar nos Estados Unidos só pra se vacinar. De boa. Sim, mas vamos lá que a Bianquinha já tá roendo as unhas tudinho. Bianca, pode ir tranquila. Você vai resolver as questões até onde dá. Quando não der, eu só preciso ir e eu continuo, tá bom? Pode ficar tranquila com isso. Vai compartilhando a tela enquanto eu vou dando feedback para a turma em relação à nota da turma, tá, turma? Turma,
A AV1, aliás, desculpa, a AV2, primeira chamada, fizeram 59 alunos. A primeira chamada que é a que a Bianquinha vai resolver aí com vocês, e eu vou estar aqui ajudando a Bianquinha. Bianquinha é uma professora em formação, né? Ela vai ministrar essa parte para poder dar um feedback para ela, ajudar essa questão toda. A nota da turma, a média de todo mundo, ficou 8,5, turma. Então, a média ficou 8,5, a média de vocês, de 59 pessoas. Teve gente aqui que tirou 0, acho que ela não marcou nenhuma, só pode. Mas, no geral, a nota foi muito boa. Deixa eu ver aqui em relação a AV1 primeira chamada. Então, ficou 8,5. É uma nota muito boa, pessoal, considerando que a média da gente é 5, né? Para passar de semestre, passar de ano é 5, né? Passar na cadeira. A primeira chamada, turma, a média foi 9, da AV1. Então, a gente caiu um pouquinho o rendimento, tá bom? Vamos ver aí meio ponto para uma média, muita coisa. Então, vamos ver aí o que está acontecendo, para a gente também ver se está aprendendo direitinho. Show. Bianquinha, pode começar, caso você queira, minha linda. Tinha esquecido até de ligar o microfone. Bom dia, pessoal. Eu vou resolver com vocês até onde dá aí. Eu falei com o professor que eu tenho uma consulta marcada. Então, vamos logo, né, para dar certo aqui. Essa primeira questão já deu muito problema, foi discutido no grupo, né? Vou ler para vocês. Uma das principais preocupações dessa escola filosófica conseguiu em provar que as ideias de Platão ou gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade de Deus, existente da mente divina. Reflexões dessa natureza, se tiver um barulho é porque está passando um caminhão agora. Reflexões dessa natureza foram realizadas em qual período da história da filosofia? O Gabarito diz que é antigo, né? Mas eu creio, professor, que é medieval, porque ele fala um pouco sobre essas ideias, e a charge também faz a gente levar... Não tem nem dúvida, até porque no período antigo não se falava nem de Deus, né? Deus do cristianismo, era politeísta, e também a questão, com certeza. Então, da primeira chamada, eu mudo o gabarito, pessoal. Então deve ter sido por isso. Que aí deve subir mais ou menos em 1 ponto a nota da galera. Aí vai ficar item D, né? Item D. A maior parte da turma marcou item D. Deixa eu só ver da questão, Bianca, porque eu preciso saber qual é para eu poder alterar rapidinho. Uma das principais. Pronto, eu vou mudar o gabarito dessa, tá? Vai ser o item D. Show. Beleza. Próxima questão é de verdadeiro ou falso. Certo. Bianca, não se moda de dar Ctrl mais, não? Porque eu não estou enxergando nada ainda. Aumentar? Aumentar o zoom, isso. Pronto. Isso. Vai, mais, isso, abalou. Pronto, tá bom. Mais? Tá bom. Deu certo, né? Obrigado. É porque eu tô velho, Bianca. Desculpa aí. Eu pensava que estava bom, mas obrigado por avisar. Deve estar bom para a visão de vocês, né? Que são novos. Acerca de seus estudos filosóficos, até o presente momento, marque as assertativas em V para verdadeiro ou F para falso a seguir. Para Santo Agostinho, a alma é imortal. Até aí, ok, né? Enquanto para Platão, a alma não é imortal. Então, a gente viu que Santo Agostinho, ele puxou um pouco das ideias de Platão, certo? E Platão dizia, sim, que a alma era imortal, que o nosso corpo era mortal, mas nossa alma era imortal e que em breve iria voltar para o mundo das ideias. E assim, Santo Agostinho se inspirou nas suas ideias e ele acreditava em 2 mundos, né? O mundo dos deuses, ou o mundo de Deus e o mundo dos homens, né? Enquanto Platão era o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, por isso que essa aqui tá falsa. Não esqueça daquela questão bíblica de que o corpo é a morada da alma. Então, nós não somos esse corpo. Por isso que o pessoal da Eclesiástico, não o pessoal eclesiástico, eles não se preocupam tanto com a questão estética do corpo,
porque o corpo, assim, ele se preocupa com o corpo, obviamente, mas o que é mais importante é a nossa alma e não o nosso corpo. Por isso que quando a gente morre, a gente sai a alma perfeita, sem arranhão, sem nada. Beleza? A próxima. Ocorre a influência platônica nas teses agostinianas a fim de concordar com a doutrina cristã. Eu acabei de falar isso com vocês, né, que Santo Agostinho, ele cristianizou as ideias de Platão. Então, essa é uma alternativa verdadeira, certo? A outra, a teoria da iluminação, tal como surge o nome, está fundamentada na luz de Deus, luz interior dada ao homem interior na busca da verdade das coisas que não são conhecidas pelos sentidos. Verdadeira também, Santo Agostinho, a gente viu, né, que ele acreditava que existia algo mais importante do que aquilo que a gente pode ver e tocar. E isso era a fé. Então, ele acreditava que a fé precedia a razão. Então, por isso que essa alternativa está verdadeira. Certo? E ele fala muito sobre esse negócio da luz de Deus, a luz interior, que até liga um pouco com aquela ideia dele do amor, né? Que é uma luz interior, que é a gente ter o amor ao próximo, amar o amar. Então, essa alternativa está verdadeira também. Para Santo Agostinho, não se deve atribuir a origem do mal a Deus, pois, por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto. Isso é o mal. Então, ele adota um pouco da ideia de Protágoras. Protágoras, me corrige, professor, acho que é Protágoras. Que ele fala que o mal é a ausência do bom, do bem. Então, por isso que ele diz assim, que você não pode dizer que Deus criou o bem, sendo que ele é o oposto disso. Não, ele não, desculpa, troquei. Ele não pode dizer que Deus criou o mal, porque ele é o oposto disso. Certo? Perfeito, Vicky, então, foi Protágoras, desculpa. Pronto, obrigada. Então, essa alternativa também é verdadeira. Turma, o Santo Agostinho se inspira em Protágoras, até porque Platão se inspirou em Protágoras para fazer a teoria das ideias, e para Platão, o mundo das ideias é o mundo de Protágoras. Aquele mundo que é imutável, que é perfeito, que não é material, que é um mundo que nada muda. Então, é como se Deus estivesse lá nesse mundo de Protágoras. E a gente, pelo livre-arbítrio, a gente pode se aproximar de Deus como? Negando o pecado, negando o desejo da carne, ou a gente pode se afastar de Deus indo atrás desses desejos da carne, de gula, de sexo por prazer, ou seja, sexo que não seja para procriação, por riqueza, você questiona a avareza, é que vem os 7 pecados capitais. Perfeito, Binquinho. Então, essa alternativa é a B, certo? FVVV. A próxima... Aurelius Agostinus, conhecido como Santo Agostinho de Hipona, foi filósofo, escritor, teólogo e bispo, testemunhou o fim do período da Antiguidade Clássica e a invasão de Roma pelos visigotos, povo germânico originário do leste europeu. Sobre as ideias de Santo Agostinho, marca as opções incorretas, certo? Então, calma. Eu vou dar só um aqui para caber tudo, certo? Vixe. Deixou obras importantes para a filosofia teológica, como Confissões de sua autobiografia, que aborda o processo de conversão, Cidade de Deus, onde apresenta suas ideias sobre separação entre cidade de Deus e habitada pelos cristãos, e a cidade terrena, que imita a cidade celeste, verdadeira, certo? Foi responsável por fortalecer um conceito de pecado original e atribuir à igreja como cidade espiritual de Deus, verdadeira também. Aurelius Augustinus deixou também 2 pequenos tratados que falam a respeito dos silogismos categóricos e hipotéticos dedicados ao ensino da lógica.
essa parte aqui que está errada, porque quem foi responsável por falar sobre imperativo, ou imperativo categórico, já estou misturando, silogismo categórico e hipotético é São Tomás de Aquino. Então, essa alternativa está falsa, certo? Aí, sua contribuição para a vida intelectual foi valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade através da razão natural? Na verdade, essa aí tá falsa, porque eu vou trazer um pouco a ideia para vocês daquele texto que ele fala, que os filósofos antigos chegaram ao céu, porém não puderam adentrar por orgulho racional. Uhum. Então, ele não valorizava essa capacidade de, tipo, da razão, entendeu? De se utilizar a razão. Por outro lado, ele acreditava que você deveria se utilizar da fé, e que a razão não era algo de suma importância, ou então algo que você deve sempre priorizar, certo? Ele acreditava que sim, devemos usar a razão, mas a fé é a base de tudo, até porque existem coisas que existem que não podem ser explicadas por meio da razão. Então, aquilo que ele fala já prova que essa alternativa está falsa, de que os filósofos antigos chegaram ao céu, mas não puderam adentrar por orgulho racional. Perfeito. E não esqueçam, turma, que para Santo Agostinho ele dizia crer para entender. Ou seja, a filosofia medieval toda é a tentativa de unir fé e razão. E Santo Agostinho deu mais valor à fé. Tanto é que ele dizia, creia, tenha fé, que você vai entender. Já Santo Tomás de Aquino, ele foi o contrário. Ele disse, entenda que você vai passar a crer. Entenda que você vai passar a ter fé. Show. A última, a vontade era essencialmente criadora e livre, e nela se tem a possibilidade do ser humano se afastar de Deus e assim se aproximar do mal. Verdade? Os itens verdadeiros, ou os itens incorretos, né? É o 3 e o 4. A última tá verdadeiro, porque é aquela história que a gente acabou de conversar, turma, que é o fato, o Deus não deu os livre-arbítrio, e aí Deus tá lá. A gente precisa aqui, tá no paraíso, a gente precisa na terra negar os prazeres mundanos, ser um bom cristão, não pecar e se aproximar a Deus. Pra quê? Porque quando a gente morrer, aí a gente vai conseguir alcançar a felicidade plena, que é alcançar o paraíso. Show. Mas esse próprio livre-arbítrio faz com que a gente possa a gente possa querer satisfazer as necessidades da carne, e aí se afastar de Deus e pecado, e aí para o céu a gente não vai, tranquilo? Agora só um detalhe, eu falei que Santo Agostinho fala de entender para crer, mas tanto Santo Tomás de Aquino ele fala de entender para crer, Santo Agostinho crê para entender, Santo Tomás de Aquino entender para crer, mas nos dois a fé vale mais do que a razão. A fé, a razão ela se subordina à fé. Tranquilo? Valeu, Biquinha. Show, show, show. Perfeito. Vamos lá. Essa aqui, eu acho que o texto não precisa ler é só alguns dados, mas diz que, a respeito dos seus estudos sobre a dualidade entre Platão e Aristóteles, assinale o item correto, certo? É sobre essa dualidade que a gente aprendeu, né? Que Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, e Platão fundou a Academia de Atenas, e ele falava sobre a existência de dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Já Aristóteles, ele era dos estudiosos dessa academia, o mais renomado, o mais conhecido da academia, mas ele discordava de Platão nas suas ideias. Para Aristóteles, só existe um mundo, certo? Que é esse mundo onde a gente vive, é o mundo, ele era empirista, né? Então, para ele, o real é aquilo que pode tocar, realista e também empirista, mas é aquilo que a gente pode tocar, sentir e ver. Para ele, o real é aquilo, certo? A alternativa verdadeira já é a letra A, vocês estão vendo aí, que ele fala sobre o quadro da Academia de Atenas, que eu falei até no GED, certo? De Rafael Sanzio,
E ele faz uma representação da dualidade entre Platão e Aristóteles no centro do quadro, onde Platão aponta para cima, certo? Simbolizando que o mundo real não é esse que a gente vive, e sim o mundo inteligível. De Aristóteles, ele aponta para o centro, que significa que a existência, só existe somente um mundo, que é esse onde a gente vive, certo? Tem... Falhou, Bianquinha. Acho que travou a internet dela. Bianquinha, eu acho que travou sua internet. Galera, travou a minha ou travou a dela? Travou a dela. Ah, tá, valeu. Se tiver travado a dela, não tem problema, eu continuo aqui. Chuva, né? Nossa, tá um tempo tão bonito. É engraçado, né? Como a gente, que é do Nordeste, a gente gosta de chuva, né? Ah, Maria, eu amo chuva. Travou da Bianquinha, turma. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só pegar aqui uma prova para eu continuar as explicações. Até porque ela vai ter que já sair. Ela vai ter que já ir para o... Só um minutinho, turma. Ixo ruim, sabe o que vai ser? É porque as questões dela não são as mesmas da minha. Porque acho que as questões estão embaralhadas. É verdade, Eduardo. Cai uma gota d'água, sabe, tudo para de funcionar. Então, eu estou compartilhando minha tela aí. Talvez eu derrubar da Bianca. Só um minutinho. Show. Eu não sei qual é a prova que eu puxei, que eu entreguei para ela. Deixa eu ver até aqui se tem. Peraí, que tem alguém querendo entrar. Peraí. Professor... Oi, Biquinha. Desculpa. Não, é porque eu estava puxando, aí caiu. Ainda está apresentando? Bianca. Não tem problema, não. Aí, onde é que, quando caiu, eu estava no começo da questão? Estava no começo da questão. Acho que tinha explicado o item A. Pronto. Tem tempo ainda, porque tu disse que sai 10h15. Eu vou responder essa e mais uma. Tá bom? Tá bom. Pronto. Então, a letra A tá certa. Não. Tá compartilhando, não? Eu acho que eu te derrubei. Eu derrubei a tua apresentação. Deu certo? Ainda não. Vai compartilhar agora. Pronto, deu certo. Pronto. A letra A tá correta. Aí eu estava falando que o item D estava incorreta porque eu somente troquei. Eu falei que Platão apontava para o centro e Aristóteles para cima. Ele é o contrário do item A, certo? Por isso que ela tá falsa. Aí, item B, né? Platão foi mestre de Aristóteles. Compartilhava das mesmas ideias? Não, né? A gente já sabe que eles não compartilhavam das mesmas ideias. Depois, a questão continua errada quando ela diz que Aristóteles iria seguir os mesmos passos de Platão e seria seu sucessor na Academia de Atenas. A gente sabe que Aristóteles não foi escolhido para suceder Platão na Academia de Atenas, porque justamente ele divergia das ideias. Então, ele funde a sua própria academia, certo? Que é o Liceu. O nome da academia é o Liceu, isso. Aí, por isso que essa aqui tá falsa, certo? E o item C, Aristóteles foi um dos melhores alunos da Academia de Atenas, fundada por Platão, e divergiu das suas ideias. Enquanto o primeiro era dualista, o segundo era realista. Então, isso que tá falso, certo? Quem era dualista era Platão e quem era realista era Aristóteles. Vamos para a última questão. Eu vou responder, né? Depois o professor vai continuar com vocês. Pronto. Essa é a alternativa incorreta, certo? E ele fala assim, seja em hábito ou em ciência, nota-se quase sempre a presença da cultura grega e sua influência. Desse modo, o estudo da filosofia lato sensu, que é em sentido amplo,
em grego, né, se eu não me engano, numa abordagem histórica e geral facilita a sistematização cronológica de diversos pensamentos. Dito isso, marca a alternativa incorreta. A escola popularista se encontra dentro do período cosmológico? Sim. A gente vê aquele primeiro período da filosofia antiga que fala sobre a origem do mundo, né, por meio do arquê, que é a substância que dá vida. Então, o período cosmológico é voltado para descobrir qual é a substância que dá vida. E a plural-ista era uma dessas escolas, né? Que é a dos atomistas, turmas, de Leucipo, isso, Demócrito. Aristóteles foi o último filósofo do período helenístico? Não, né? Então, a gente já sabe que essa é a alternativa incorreta. Aristóteles, ele participou do período da filosofia, ou do período sistemático, certo? Item C. Aristóteles representa o período sistemático que se encontra dentro da filosofia clássica. É filosofia clássica ou filosofia antiga? É o mesmo nomezinho, certo? E item D, Platão se encontra dentro do período socrático. Se encontra, sim, certo? Ele Sócrates, sofistas, Sócrates e Platão, tu. Isso. Ele estava nesse período, né? Mas ele fica bastante conhecido. Ele participa tanto do período socrático quanto do sistemático, certo? Mas ele fica mais conhecido no sistemático ou pós-socrático. Quando Sócrates morre, ele passa a meio que ficar conhecido os seus estudos mais a fundo, né? Nesse período. Mas ele também se encontra dentro do período socrático, certo? E o período sistemático está dentro da filosofia da antiguidade, sim. Tá certo. Você achou que era no simulado, né? Se eu não me engano. Tem B. Show. Eu acho que caiu. Eu também acho. Vou parar aqui a apresentação. Gente, me desculpa, eu queria muito continuar com vocês e até a segunda chamada, mas eu tenho a consulta marcada. Eu fui lembrar hoje que eu mandei pro professor, pedi até desculpa, mas enfim. Muito obrigada, viu, professor, pela oportunidade. E até dia 20. Dia 20 eu tô aqui com vocês, vou dar uma aulinha e vai dar certo. Obrigada, professor. Até. Beijo. Beijo. Tchau. Ai, calma aí, vou fazer só a frequência, só tirar a foto aqui. Beleza. Bora lá, galera, bora lá, nós. Turma, então a gente vai agora continuar a prova que a Bianca estava. Eu peguei a mesma prova que ela estava, então a gente já viu aquelas 5 anteriores. Até agora, turma, a gente vai alterar só a primeira questão, vai ser o item B de dado, tá bom? Então vamos lá. O período helenístico refere-se ao período da história grega, ou do parte do Oriente Médio, compreendido entre a morte de Alexandre o Grande e a anexação da Península Grega, aí a ilhas por Roma, em 1046, tô doido, 146 a.C. Caracterizou-se pela difusão da civilização grega numa vasta área que se estendia no mar Mediterrâneo oriental da Ásia. Aí, isso é só a contextualização, né? Sobre o cinismo, uma das escolas desse período, marque a alternativa correta. Pessoal, o cinismo, ele é aquela escola de Diógenes de Sinope. Ele diz que toda essa complexidade da sociedade, casamento, escola, empresa, governo, política, tudo isso gera muita angústia na gente. Então ele pregava que a gente se afastasse. Eu acho que no simulado eu coloquei 2 questões sobre o cinismo. E aí ela diz muito respeito ao quê? Inclusive caiu essa questão no simulado. Epicuro fundou o cinismo? Não, o Epicuro fundou o epicurismo. O epicurismo é aquela escola que fala da natureza, eles estavam lá no jardim, é aquela escola que busca o prazer, mas um prazer moderado. Então tá errado essa. Para os cínicos, o homem busca o prazer moderado? Não, aqui é mais para o epicurismo. 3. O ideal supremo seria bastar-se a si mesmo? Correto. Para o cinismo, a gente precisa de muito pouco para viver. Então, por isso que ele vivia para viver e ser feliz. Então, o cinismo, ele se afastava da sociedade, morava num barril, os amigos dele eram cachorro e comia lentilha, né? Então, a 3 está correta. Os cínicos acreditavam que o homem deveria desprezar os bens materiais e viver como um cachorro. O símbolo do cinismo é o cachorro. E assim alcançar a felicidade. O cachorro precisa de muito pouco para viver. Realmente está correto. E 5, o homem precisa de pouco para ser feliz.
Então, a 3, a 4, a 5 tá correto, pessoal. Essa questão caiu igualzinho no simulado. Sou tão bonzinho que eu coloquei no simulado. Show, show, show. Se tiver alguma dúvida, por favor, me falem, galera. 7ª questão. A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é a. Escolástica. Busca da salvação do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. Turma, na verdade, a filosofia medieval, principalmente a escolástica, criou sua própria escola, né? Criou sua própria filosofia. Que aí a escolástica ela tinha como principal referência, que foi São Tomás de Aquino, ele incorporar as ideias de Aristóteles. Mas eles não querem salvar a filosofia clássica, não. E muito menos assimilar o paganismo. Na época da escolástica, a igreja já fazia a Santa Inquisição contra os pagãos. Então tá errado. B. Filosofia medieval é antropocêntrica? É o centro? Não. Filosofia clássica é antropocêntrica, o homem no centro das discussões. A medieval é teocêntrica, então tá errado. Deus no centro das discussões. Aí agora a moderna, que a gente vai estudar segunda, terça-feira, aí é a filosofia que volta a ser antropocêntrica. Mas filosofia medieval ela não é antropocêntrica, ela é teocêntrica. C, teocêntrica, correto. Concepção predominante na produção intelectual e artística medieval, que considera Deus o centro do universo, corretíssimo. E D, o panteísmo, que é a defesa da convivência harmônica entre fé e razão, uma vez que o universo infinito é a parte da substância divina. Muito embora a explicação está correta, o panteísmo ele não vem dessa questão. O panteísmo ele não diz respeito à criação do universo por meio de Deus, e nem à conciliação. O panteísmo é mais uma questão pagã da explicação do mundo. Então só pode realmente ser acerto de causa. Show, turma! Se tiverem dúvida, levante a mão, ligue o áudio ou escrevam aí, por favor. 8ª questão. A virtude também caiu, turma, no simulado de vocês. A virtude é uma disposição de caráter relacionada entre a escolha e consiste numa mediana. Isto é, numa mediana relativa a nós. A virtude é equilíbrio. Qual é a que é determinada pelo racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Com base no texto e conhecimento sobre a ética em Aristóteles, pode-se afirmar que a virtude ética. A virtude ética, turma, consiste no meio termo, num equilíbrio, nada de extremo. Então você vai ver que todas as outras falam de extremo, né? Ó, eleição de um dos extremos. Baseia-se no prazer. Na verdade, a filosofia ela meio que nega o prazer da carne, né? Então, quando tiver prazer, desconfie que está errado. Escolha é de uma que é mais satisfatório. Implica no que é conveniente, no excesso. Não. A virtude, a ética em Aristóteles, ele prega o equilíbrio em tudo, entre o excesso e a falta. Então, esse é o equilíbrio. Nem comer demais e nem também não comer. Nem fazer aquele jejum feito doido. É comer com moderação. Então, sempre ética aqui, ó. B de bola, tá correto. No simulado eu já tinha explicado para vocês essa questão. 9ª questão. O período Tananã foi o final do século IV a.C., até o século III a.C. Esse período buscava reunir e sistematizar tudo que já havia sido aprendido e descoberto. Nesse período, desenvolveu-se o período sistemático, turma, com Aristóteles, né? A lógica e a teoria do conhecimento. Essa questão foi resolvida no GED. Então, realmente, turma, só pode ser a B mesmo. Porque é o período sistemático que ficou entre o século IV e III a.C., isso está no slide, naqueles retângulozinhos que a gente sempre fala, e buscou sistematizar tudo, turma. Então, ó, não vai ser helenístico, não vai ser pré-socrático, não vai ser socrático. Só podia ser sistemático. Não tem para onde correr. E nesse período, com Aristóteles, se desenvolveu ainda mais a lógica e a teoria do conhecimento. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse conhecimento é o de Aristóteles, onde ele coloca que só existe esse mundo. Não existe um outro mundo como queria Platão. 10ª questão. A Bianca adora essa frase. Com certeza essa questão foi ela que fez. Os filósofos antigos chegaram ao céu, porém não puderam adentrar por orgulho racional. O que Santo Agostinho quis dizer com essa frase? Que os filósofos antigos são pecadores e por isso não entraram no céu? Não, né, pessoal? Eles só disseram que faltou fé. Faltou fé. Eles tinham muita razão, mas faltou fé. A razão sem a fé, ela é manca. Não anda.
Por isso que eles não chegaram, não conseguiram entrar na porta do céu. E se você ver a Divina Comédia, esses filósofos antigos estão numa espécie de limbo, uma espécie de purgatório, porque eles não se renderam a Jesus Cristo. Divina Comédia, não, o inferno é muito massa, eu tô relendo, muito bom, muito bom, muito bom. Só que eu peguei uma outra tradução que tá muito difícil de ler. A primeira que eu li foi muito massa, a segunda também. Mas essa eu peguei uma que é ilustrado com as obras de Rafael Sanzio. E aí, não, é ilustrado com as obras de Botticelli. Só que tá muito difícil de ler. Eu vou mudar essa tradução. Aí, que os filósofos antigos não se utilizavam da fé em seus discursos e negavam os deuses. Mas não negavam os deuses, é porque os filósofos antigos acreditavam em vários deuses, né, e não no Deus cristão. Sei que os filósofos antigos não acreditavam no que poderia ser explicado, no que não poderia ser explicado racionalmente, já falei isso para vocês. Muitos filósofos são ateus porque a existência de Deus, na visão deles, não dá para explicar por meio da razão. Por isso que eles negam, né, a questão da existência de Deus. Então, que os filósofos antigos não acreditavam no que poderia não ser explicado racionalmente, e por conta disso não conseguiam entrar no céu, faltou fé para eles. Ideia que os filósofos antigos não acreditavam em dois mundos, por isso não puderam adentrar no céu. Na verdade, Platão acreditava em dois mundos, né? Mas ele não falava do mundo do paraíso que o cristianismo tanto prega. Só dá para ser AC mesmo, tá, turma? Se tiver alguma dúvida, por favor, me falem. 11ª questão, marque V ou F. Bora lá. O galinheiro onde vive Ginger e suas amigas se assemelha ao interior da caverna, já que elas vivem aprisionadas desde a infância e não conhecem o mundo além fora. Essa questão que fez foi a Elaine. Tá perfeito. O galinheiro é a caverna. A gente está dentro desse galinheiro, pessoal. Para Platão, a gente está dentro dessa caverna. Então, essa está correta. Próximo. No mito da caverna de Sócrates, de Platão, né? Então já está errada. Um prisioneiro se liberta e sai da caverna em busca da liberdade e conhecimento, assim como o Ginger. Ok, mas o mito da caverna é de Platão, então está errado. Próximo. Ginger, semelhante a um filósofo, não aceita aquele modo de vida onde vê suas amigas morrerem alienadas e sem liberdade. Perfeito, perfeito, perfeito. Então o filósofo, ele questiona tanto esse mundo, essa realidade da gente, que aí ele é o único que consegue sair dessa caverna. Então essa aí está correta. Próximo. O filme nos leva a refletir o quanto às vezes nos mantemos isolados em nossas próprias cavernas. Nos acomodamos, portanto, é preciso que façamos como a Ginger, que foi em busca do conhecimento de si mesma e do mundo, na medida em que ela se apropria de suas forças e amplia sua visão do mundo. Perfeito. Então a gente vive dentro da nossa caverna, achando que aquilo é a verdade, achando que aquilo é a realidade, mas muitas vezes a gente está sendo manipulado. Então tá correto. E o último, no mito da caverna, Sócrates mostra que tal atitude humana o leva a buscar o verdadeiro conhecimento. Não é Sócrates, mais uma vez aqui é Platão. Por isso fica de escola VFVVF. Show! Turma, tudo bem aí, primeira chamada? Alguém quer falar de alguma questão? Sim, não. Vocês estão aí do outro lado, não estão? Tranquilo, né, Laura? Show! Obrigado aí pelo feedback. Bom, então eu vou puxar aqui a segunda chamada para a gente resolver junto. Valeu aí, galera, que está falando. Fiquem aqui comigo para a gente resolver a segunda chamada juntos, porque é bom que vocês vejam outras questões, né, sobre filosofia. Estou só puxando aqui a de um aluno, por isso que eu parei de compartilhar minha tela, para vocês não verem qual é o nome do aluno que eu estou puxando. Acabei de puxar, vou começar a compartilhar de novo. Só um minutinho, por favor. Nossa, que tempo bom. Acabar aqui, acho que eu vou tomar banho de chuva. Essa é a vantagem, né, da aula em casa. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Vamos lá. Primeira questão, turma, da segunda chamada, ok? Vai dizer assim, ó. Peraí. Aristóteles conseguiu fundir filosofia, ciência, teoria mais prática. Show. Refutava as ideias de Platão sobre o conhecimento ser inato, porque Platão era inatista, né? Ele era racionalista. Para Platão, a gente já nasceu com esse conhecimento e, através da razão, a gente consegue buscar, lembrar desse conhecimento que está na nossa alma. Nossa alma, para Platão, que é imortal, ela passou pelo mundo inteligível, onde tem as ideias, e ela já aprendeu tudo. Então você sabe tudo, está tudo na sua alma. Então, para ele, a gente não é uma folha em branco. Para ele, todo conhecimento, para Aristóteles, né, vem da experiência humana, diferentemente do que pensava Platão. Sobre Aristóteles, é correto afirmar:
Assim como Sócrates, ao se espalhar um sentimento antimacedônico e quererem ele morto, Aristóteles optou por não fugir. Na verdade, Aristóteles ele fugiu, né? Ele foi para Estagira, a cidade dele, e aí ele morreu. B. Não foi quando se espalhou esse sentimento antimacedônico. E já Sócrates, ele não. Ele aceitou a morte, tomou a cicuta e, puf, foi-se embora. B. Ele não foi o sucessor de Platão, pois tinha um desejo de criar sua própria academia. Não. Na verdade, ele acreditava que ia ser o sucessor de Platão. Como ele não foi escolhido o sucessor de Platão após a morte de Platão, ele resolveu criar a academia dele, Liceu. Inclusive, ele foi encorajado, ele saiu, né, de Atenas, foi educar Alexandre o Grande, e aí, até ele, quando Alexandre o Grande dominou a Grécia, ele chamou Aristóteles para criar o Liceu lá na Grécia. Então, o fato de ele ter criado o Liceu foi mais porque ele não foi o sucessor de Platão, porque se ele tivesse sido, eu acho que não tinha o Liceu hoje, não. C. Aristóteles era idealista, não, Platão era idealista. E acreditava no desenvolvimento espiritual, depende de inata, hábito, isso aqui é mais Platão, né? Que é mais do mundo das ideias. Para Aristóteles, esse é o único mundo que existe. D. Para Aristóteles, não existe dualismo entre o mundo sensível e inteligível. Essa coisa de Platão ele discordava. Talvez por isso ele não foi escolhido o sucessor de Platão. Pois se lá existe uma forma perfeita do homem, teria que existir a forma perfeita do homem. É a história do terceiro homem, né? Ele dizia, Platão, essa tua ideia aí tá errada, porque se no mundo das ideias tem a forma perfeita do homem que está aqui, quem é a forma dessa forma perfeita? Tem que ter, para ter lógica, isso que tu tá dizendo. Realmente a D tá correta. Show, show, show. Se tiverem dúvidas, tu me fale, é só ligar o microfone ou escrever aí, beleza? Segunda, a filosofia pré-socrática apresenta 4 grandes escolas. As escolas pré-socráticas, assim como designadas para indicar aquele pensamento cuja preocupação central e cuja investigação principal era a física. São escolas de cosmologia ou de física. Marca a opção que indica os filósofos que fizeram parte da escola pré-socrática, né? Então, Pitágoras, Parmênides e Demócrito. Parmênides, pessoal, ele não foi pré-socrático. O Parmênides ele foi um sofista, lá do período socrático. É aquele que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Heráclito, Tales, Anaximandro e Anaxímenes são pré-socráticos, perfeito. Parmênides não é pré-socrático. E aqui, Tales, Pitágoras, Heráclito e Anaximandro, ele é pré-socrático. Então, por que essa aqui está errada? Tales, Pitágoras, ele quer que indica os filósofos eram parte da escola jônica. Desculpa, pessoal, ele quer da escola jônica. Realmente, da escola jônica não entra Pitágoras. O Pitágoras, pessoal, ele é da escola pitagórica ou itálica. Ele quer a escola jônica, então realmente só pode saber de bola mesmo. Perfeito, perfeito, perfeito. Bora para a terceira. A terceira diz assim, Santo Agostinho foi um filósofo, tal, dominário. Sobre Santo Agostinho, assinar a opção que o corresponde. Caiu no simulado esse aqui. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Turma, essa aqui, ela até corresponde um pouco, mas é um trecho da Suma Teológica, que aí a Suma Teológica é São Tomás de Aquino, e não Santo Agostinho. Então tá errado. A gente fez essa questão no simulado de vocês. B. O cristão é mais livre que o pagão. Por quê? Porque o pagão é refém dos desejos do corpo, dos prazeres mundanos. Enquanto o cristão, ele controla esses desejos do corpo e está mais próximo a Deus. Então ele é mais livre realmente do que o pagão. Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo, que é mais Sócrates. Qualquer coisa me coloca no paredão, eu tenho a minha vida, a minha carreira muito bem lá fora. Foi a questão da Bianquinha, né? Essa aqui, e essa aqui é a Carol Conká, grande filósofo Carol Conká. Próximo, turma. Aqui fala da antiguidade, né? Show. A partir da sua leitura sobre o texto, sobre o seu conhecimento sobre o método científico, assinale a opção correta. Turma, eu não falei sobre essa questão com vocês, né? Eu não falei. Método científico, vocês veem metodologia da ciência. Daria para resolver, pessoal, essa questão ou é melhor anular ela, hein? Que eu acho que eu coloquei no simulado essa questão, não foi? Me ajudem aí. Porque o método científico é mais agora filosofia moderna, mas vocês veem isso metodologia.
Me ajudem aqui, pessoal, para saber se dava para vocês resolverem, ou se eu anulo essa questão aqui, ó. Acho que eu vou anular essa questão. Vou anular essa questão tudo. Show. Anular. Porque método científico, galera, é mais... vocês viram metodologia Descartes e tal, mas é mais coisa de filosofia moderna, né? Eu não falei de Sartre, mas eu acho que eu cobrei no simulado. Se tiver cobrado, aí eu deixo. Também se não tiver cobrado, eu não deixo. Paciência. Então vamos lá. No escrito de Platão, a apologia de Sócrates era narrada a história de Sócrates em seus últimos momentos de vida. Sua defesa e condenação. Sócrates ficou conhecido por aplicar a arte da retórica, caiu no simulado essa questão. Não, quem aplica a arte da retórica é mais os sofistas. B. Sócrates foi condenado por corromper a juventude, ok, pois ensinava a arte da retórica. Ele não ensinava a arte da retórica. Quem ensinava a arte da retórica eram os sofistas, que Sócrates tinha raiva, que Platão tinha raiva deles. C. Sócrates foi condenado por ir contra a democracia, porque acreditava que era um sistema falho por permitir qualquer cidadão votar, pois para ele, somente os estudiosos da política poderiam votar. Correto? Platão desenvolveu mais isso e criou a República, a gente falou sobre isso, né, o livro A República de Platão. A C está correta e caiu no simulado. D. Sócrates foi condenado por não acreditar nos deuses. Na verdade, ele não acreditava nos deuses de Atenas. Ele foi condenado por acreditar, uma das coisas que ele foi condenado, nos deuses proibidos de Atenas. Então, realmente está errado. Resposta correta só pode ser a C. Massa, massa, massa. Sexto. O helenismo é um período da história da filosofia que se caracteriza pela a importância que confere à lógica. O helenismo, pessoal, é aquela parte que os gregos foram dominados, que eles não podiam mais discutir sobre política, então eles ficavam discutindo a atraxia, né? Então, importância da lógica, eles estavam discutindo a paz de espírito, como chegar ao paz de espírito equilibrado. Aí tem o ceticismo, estoicismo, cinismo e o epicurismo. O estoicismo até hoje é o que mais vende livro da face da Terra, porque todos os livros de autoajuda são baseados no estoicismo. Então, não fala nada de lógica, de ética. Assim, de ética fala, de lógica nem tanto, mas falar que a estética e a lógica, por exemplo, são necessários para alcançar a felicidade? Não. Não entra a estética que você tem que ser sarado para você ser feliz. Isso é muito hoje, né? Tem que ser magro, bem feito. O Instagram aí tá para deixar o mundo deprimido, né? Então, o dilema das redes mesmo diz que o que vai acabar a humanidade são essas redes sociais. E realmente as redes sociais, você acha que ela te diverte, mas pesquisas científicas mostram que ela mais te deixa depressivo, porque você quer ter aquela vida perfeita, aquele corpo perfeito que você acha que a pessoa tem, que ela acha que é felicidade maravilhosa, e isso te deixa deprimido. Para frente. B. Exclusividade que dá a dimensão prática da filosofia em contraposição investigativa, não tem nada a ver isso. Predominância dos sistemas metafísicos, metafísico além da física, é muito uma criação de Aristóteles, assim esse nome. Voltados na busca do bem comum em oposição à epistemológica. Não tem nada de oposição a Platão e Aristóteles, não. Aqui a ética, eles discutiam muito ética, a chegar a um paz de espírito, a ataraxia. D. Valorização do indivíduo e suas ações em detrimento da investigação lógica. Em detrimento da investigação lógica, fundamental para as perspectivas como Aristóteles. Não, isso aqui é muito período sistemático. Centralidade que atribui à ética e meio a significativas teorização sobre a natureza. Que, por exemplo, para o epicurismo, nós fazemos parte da natureza, correto? Em um momento de crescente desagregação da polis grega, correto? Porque a polis grega já não existia mais. A polis grega, a cidade grega, né, Atenas, Esparta, não, porque agora era tudo Império Macedônico. Aí, tá correto. Show, show, show. Tu não entrou com alguma dúvida até aí? Pronto, show. O Rodrigo está contribuindo aí. Rodrigo, eu resolvi aqui anular essa questão. Resolver por conta de etc. Massa, tudo certo. Sétima questão, turma, eu tô acabando. Para Platão, o homem é um ser dual, corpo e alma. O corpo está ligado ao mundo dos sentidos, esse tem defeitos e tem um fim. Já a alma é a morada da razão. Ela é eterna, abstrata, não conseguimos nem ver nem tocar. Perfeito. Sobre o mundo inteligível e o mundo sensível, segundo Platão, julga o item verdadeiro. A.
O mundo sensível tem esse nome por ser sensível aos sentidos humanos. Esse mundo que a gente está aqui, que a gente vê, que a gente toca, esse mundo material é um mundo sensível. Por conta disso, é comum achar que esse seria o mundo real, cujo, na verdade, seria o mundo inteligível, que é o mundo real, onde está a essência de todas as coisas. Perfeito, 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 perfeito. Isso é Platão. B. O mundo sensível é um plano terreno, onde temos a ideia, e não a essência das coisas. Na verdade, a ideia e a essência estão no mundo inteligível, né? Onde, para alcançar o plano superior, é necessário o conhecimento matemático. O conhecimento matemático ele é valorizado por Platão, mas não é só o conhecimento matemático, são as ideias mesmo, é o mundo racional mesmo. Lembra que a gente falou sobre isso? A fotografia é um conhecimento mais precário, de acordo com Platão. Depois, esse mundo é um conhecimento precário. Depois, as fórmulas matemáticas são importantes. E ele já valoriza, o Platão, muito a matemática. Até porque ele estudou com Pitágoras, né? E aí, acima da matemática, a razão. Então, Platão ele é um racionalista, porque para ele a gente só consegue alcançar o conhecimento que está na nossa alma através da razão. Então, essa aqui está errado, porque no mundo terreno, esse nosso, sensível, não é da ideia. E não é também da essência. A essência, as ideias, está no mundo das ideias, no mundo inteligível. C. O mundo inteligível é aquele que todos temos como real, único e verdadeiro. Nele está a representação da ideia perfeita das coisas. Na verdade, a gente tem como real, único e verdadeiro, o mundo sensível, né? Então, essa parte aqui está errada. Aqui, ó. O mundo sensível é aquele que todos temos como real. Esse mundo aqui é o sensível, único e verdadeiro. Aí, no mundo das ideias, está a representação perfeita de todas as coisas. A segunda parte aqui está correta, mas a primeira não. E D, o mundo sensível é aquele onde existe a essência de tudo. É um mundo inteligível que existe a essência de tudo. Está trocado. É um plano superior onde vivemos. Tá correto? Só pode ser a A mesmo. Show, turma. Estamos acabando. São só 10 caixões. Oitava. Escolha os itens incorretos. A. O senso comum é o guia para o homem na solução das suas dificuldades diárias. Correto. Então, você acorda, você acha que tem que tomar banho, tem outros que acham que não tem que tomar banho. Isso é o senso comum. Você acha que tem que almoçar 11 horas, outro meio-dia, outro meio-dia e meia. Isso é o senso comum. Ele é o guia nas nossas soluções diárias. É o discurso o qual o homem está habituado e orienta do seu dia a dia. Perfeito. Tá ótimo. B. No período cosmológico pré-socrático, a filosofia se ocupa fundamentalmente na origem do mundo e as causas da transformação da natureza. Aquela história do arqué, do devi. Lembram? Arqué e devi. O arqué é a substância inicial. A physis é da onde tudo vem. E o devi é o movimento. Também aqui até falou. Então, no pré-socrático cosmológico, eles queriam saber, né, a origem do mundo, o que é que compõe todo o mundo, tá correto. C. A filosofia nasceu não na Grécia, propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente ou do Ocidente. Eu acho que essa questão caiu na primeira chamada, turma. A saber, na Jônia e na Magna Grécia. Turma, essa aqui ela foi considerada uma opção incorreta, porque a filosofia, ela nasceu na Grécia, mas nasceu em colônias gregas, que fazem parte da Grécia. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, né? Não no Estado grego, sim nas colônias gregas do Ocidente. Saber na Jônia e na Magna Grécia. Na verdade, essa aí está correta. Eu vou alterar o gabarito dessa questão, porque o item errado é o D. A filosofia nasceu apenas na Grécia, após ela foi disseminada pelo mundo. Ah, tá. Ele que marcou, esse aluno que marcou a C como a correta, como a incorreta, né? Na verdade, a C está correta, a D que está incorreta. Pronto, sim, eu digo não precisa alterar o gabarito, não. O gabarito aqui foi porque o aluno errou. O gabarito, turma, é D de dado. A filosofia, ela nasceu nas colônias gregas. Então, essa aqui está correta, a D que está errada. Show, show, show. E ela não nasceu apenas na Grécia, né? A filosofia, ela tinha a filosofia aqui dos índios da gente, tinha a filosofia dos vikings, tinha a filosofia oriental. Então, a resposta errada, que você vai marcar como correta, porque ela está pedindo a incorreta, é a D de dado. Beleza, o aluno aqui que errou. Próximo, turma. De acordo com seus conhecimentos sobre as escolas do período helenístico, assinale a opção verdadeira. O epicurismo tem como ideia central o prazer, e que todos devem se entregar aos prazeres da carne e viver intensamente. Não.
Das 4 escolas helenísticas, realmente a única que dá razão ao prazer é o epicurismo, mas um prazer moderado. Lembrem que o epicurismo ele fala assim, dai-me um pedaço de queijo que eu me deleitarei num banquete. Dai-me um pedaço de queijo que eu me deleitarei num banquete. Então, turma, é um prazer equilibrado e não intenso. Tá errado. O cinismo, que é o de Diógenes, que ele prega fuga à sociedade, né? Tem como ideia central rejeitar todos os valores mundanos. Não deveria existir governo, propriedade privada, casamento e religião oficial. Caiu igual no simulado essa. Igual que eu digo esse item. O isolamento é o caminho para alcançar a felicidade. Perfeito, tá correto. O estoicismo, que é a mais famosa até hoje do helenismo, tem como ideia central viver de acordo com a natureza. E a indiferença a tudo que é externo ao ser. O homem deve buscar pelos prazeres da alma e não pelos prazeres da carne. Isso é muito filosofia estoica. Eu queria muito ter mais tempo de desenvolver o estoicismo com vocês. Eu acho que até ia ser bom com uma outra ajuda. Mas vocês estão vendo que como a filosofia mesmo é muita antiguidade, a gente gasta muito tempo, né, na antiguidade. Porque é o que mais se pensou. Ou seja, filosofia moderna e contemporânea, a gente mal tem tempo, né, para discutir muito. Como vocês estão vendo, a gente vai ter 3 aulas de filosofia moderna e acho que umas 2 de filosofia contemporânea e acaba. Aí, o ceticismo, o cético, pessoal, é aquele que prega de não dar juízo de valor. Então, ele diz que tudo muda. Então, uma hora você está enaltecendo o Moro, outra hora você está esculhambando o Moro. Uma hora você está enaltecendo o mito, agora você está esculhambando o mito. Tudo muda. Então, não dê juízo de valor, não, fique na sua. O ceticismo vem com a ideia de que a razão da nossa angústia é por causa da existência de ideias opostas. E o caminho certo para a felicidade é discutir as ideias opostas à sua. Pelo contrário, o caminho para a felicidade é não discutir. É você não ir com essa história de discutir, até porque se eu der minha opinião, você vai dar a sua e começa a briga. Porque ninguém tem maturidade, né? Então, realmente, você pode ser a B de bola mesmo. E acho que a última questão. A última questão vai dizer assim, Tomás de Aquino, sobre Tomás de Aquino, assinale o item correto. Bora lá. Foi um dos defensores da escolástica, foi mesmo. Primeiro método dialético que pretendia unir a fé e razão. Essa caiu igualzinha no simulado. Olha como é importante se fazer o simulado, né? Não foi o primeiro método dialético, a escolástica, que quis unir a fé e a razão. A patrística foi o primeiro método dialético que quis discutir a fé e a razão, e não a escolástica. Primeiro século, quase 7 depois de Cristo, patrística, depois a escolástica. Ambos queriam unir fé e razão. Então o que está errado aqui é só o primeiro método. B. Inspirados nas ideias do filósofo Platão, trabalho de São Tomás de Aquino, quem se inspirou em Platão foi Santo Agostinho. São Tomás de Aquino se inspirou em Aristóteles. Também está errado. C. Para Tomás de Aquino, o cristão é mais livre que o pagão. Na verdade, quem fala isso é Santo Agostinho. A Bianquinha até falou de uma questão sobre essa na primeira chamada. E D. Seu papel principal de São Tomás de Aquino foi o de organizar as verdades da religião e harmonizá-las com a filosofia. Para ele, a razão foi criada por Deus. E a revelação de Deus não pode entrar em contradição por procederem do mesmo princípio. Em outras palavras, a filosofia medieval quis conciliar fé e razão, dizendo que isso é possível. Tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino. D de dado está perfeita. É a D de dado. E com isso a gente acaba a segunda chamada. Turma, esse é o momento para a gente contestar a questão, alterar a questão. Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa, alterar um gabarito? Na primeira chamada eu vou alterar o gabarito da primeira, daquela da medieval, tá? Da charge. E na segunda chamada eu vou anular a quarta questão. Vala, meu Deus, eu não peguei qual é essa quarta questão que eu vou anular, porque ela vai estar embaralhada. Deixa eu só ver aqui qual é. Assim, a do método científico. O conhecimento, eu vou anular. O conhecimento científico. Pronto. Alguém quer anular mais alguma, quer trocar o gabarito de mais alguma, tá tudo certo, né? Pronto. Já então eu vou lançar as notas de vocês, a nota vai ser igual a que vai estar no AVA, tá? Então eu vou fazer essas alterações do gabarito, aí vai aparecer uma nova nota para você, se for o caso, né? Se você realmente se beneficiar aqui com a anulação ou com mudança do gabarito, e aí vai ser exatamente essa nota do AVA que eu vou lançar, tá bom? Turma, na próxima aula, de 18, terça-feira que vem, a gente vai conversar sobre a filosofia moderna,
o início dela, o que ela é, o que ela representa. Na quinta-feira, a querida Bianquinha vai ministrar aula sobre um contratualista, o dela eu acho que é Rousseau, e aí eu vou passar até uma atividade para vocês sobre os contratualistas, que vocês já viram em ciência política, vocês veem também um pouco de introdução à ciência do direito. E é isso. Fiquem todos com Deus, se cuidem, por favor, e a gente se vê na terça-feira que vem, tá bom, turma? Beijo, beijo, beijo. Vou parar a gravação. E parabéns aí pelos resultados das notas, tá?